Meu Deus, livro de Isaías, capítulo 43. Ah, meu Deus do céu. Isaías, capítulo 43. Ah, eu ganhei um linda dela. Ela falou, eu vou gritar linda. Ela gritou mesmo. Ela é maravilhosa, né? Obrigada, meu amor. Livro de Isaías, capítulo 43, o verso é o 13. Você que trouxe a palavra, seja no celular, na Bíblia. O livro de Isaías da minha Bíblia está na página 996, Antigo Testamento. E diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Podemos assentar. Quando nós começamos a ler o livro do profeta messiânico, nós deparamos com Isaías fazendo uma narrativa ao povo de Israel a respeito de quem Deus é. Nós vemos como epígrafo escrito: só Deus resgata Israel. Isaías está trazendo a memória ao povo, porque era um povo próspero, e as lutas chegaram sobre esse povo, e as lutas fizeram com que ele esquecesse quem Deus é. Ei, querido, na noite de hoje eu vim aqui relembrar você que, independente daquilo que você está vivendo, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Isaías vem até esse povo, e ele vem com uma didática dizendo: só Deus resgata a Israel. Eu vim nessa noite apresentar o Deus de resgate. Dá uma olhada para a tua irmã e diga: Deus vai resgatar a tua história, Deus vai resgatar a tua família. Eu sou Sandra Alves e venho de uma cidade pequena do interior, uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Venho de uma família de extremo estado de vulnerabilidade. Na minha casa faltava tudo, mas o que mais faltava era a presença de Deus. Eu já quero declarar nessa noite: na sua casa pode faltar tudo, menos a presença de Deus. Não, talvez você está chorando, porque você está dizendo: eu estou sem emprego, eu estou passando por um divórcio, eu estou enferma. Eu quero dizer e declarar e afirmar nessa noite que na tua casa pode faltar tudo, mas não pode faltar a... Essa casa não tinha a presença. Era uma casa onde existia brigas, onde existia palavrões, onde existia falta de moral. Meu pai era um homem tão adúltero, um homem tão mau, que ele trazia as mulheres para ter relacionamento dentro da própria casa. A minha mãe foi se tornando uma mulher murcha, amarga, uma mulher com sentimentos totalmente destruídos. Meu pai, um homem alcoólatra, um homem que, quando ele estava nos seus melhores dias, nós sendo uma família vulnerável, nós recebíamos ajuda, as pessoas, os vizinhos, eles nos ajudavam com mantimento. Nos melhores dias do meu pai, principalmente de domingo, quando algum vizinho vinha com um prato de comida, daquilo que sobrou, o meu pai, de raiva da minha mãe, ele evacuava na comida, para que nós não pudéssemos comer. Estado de extrema pobreza física e espiritual. Aquele homem alcoólatra, ele usava a violência doméstica contra minha mãe. A minha mãe, para se refugiar, ela começou a frequentar uma religião de matriz africana, chamada o candomblé. Nós íamos ao candomblé de indas e vindas. Nós passávamos diante de uma igreja evangélica. O meu pai, com 37 anos de idade, todas as vezes que ele passava diante desta igreja evangélica, ele ouvia as pessoas, os cristãos que ali estavam, dizer glória a Deus e aleluia.
E ele dizia assim: diante de tantas dificuldades, diante de tanta pobreza, aonde é que esse povo ainda encontra forças para glorificar a esse Deus? Eu quero dizer que nessa noite tem muita gente que está passando do lado de fora, aqui na porta da DEVEC, ainda está perguntando, no meio de tanta dificuldade, no meio de tanto problema, ainda tem um povo que dá glória a Deus. Ah, cadê o povo que não mede esforços diante da luta para glorificar ao nosso Deus? Meu pai entra pela primeira vez dentro da igreja, e a palavra que vem até meu pai é essa: eis que o Senhor, o teu Deus, está te preparando um lugar. Embora meu pai não conhecesse ao Senhor, Deus o conhecia, porque ele disse: eis que o Senhor, teu Deus. Meu pai entrega a vida dele para Jesus. Meu pai entrega a vida a Jesus, e quando ele chega em casa, aquele homem alcoólatra chega de Bíblia na mão, com um sorriso no rosto. Aquela mulher que está ferida, não está entendendo nada, e ela diz: o que aconteceu? Ele disse: eu entrei na igreja dos crentes e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Ei, eu estou trazendo uma palavra para você. Talvez você deixou um alcoólatra, deixou um maconheiro, deixou um ladrão dentro da tua casa. Eu estou dizendo que o Deus de resgate já está chegando, que o Deus de resgate já... Aramanda, serra, que ele me anda subnécia. O Deus de resgate já está entrando na tua casa. Na minha casa, eu preciso abrir um parênteses. Na minha casa, a maior dificuldade que existia era a dificuldade de relacionamento, a dificuldade de um servir ao outro, a dificuldade do diálogo. Eu sou uma pessoa que, depois que eu cresci, eu entendi que existem diversas linguagens do amor. E quando criança, uma das linguagens do amor que eu sentia falta era a linguagem de afirmação. Eu não sabia quem eu era. Eu necessitava que alguém dissesse: olha, você é 10, você é boa. Eu lembro que aos domingos, término de feira, nós íamos coletar, pegar aquilo que sobrou dos feirantes. E nessas indas e vindas, um senhor próximo da minha casa, que tinha o mercado, ele deu a liberdade para a nossa família ter uma caderneta. Eu tinha 8 anos de idade. Nessas indas e vindas, minha mãe, naquele momento de depressão, de dor, de tristeza, ela dizia assim: filha, vai até o mercado, vê se fulano de tal não tem 2 pães, quem sabe uma lata de sardinha para dar para nós. E eu ia com 8 anos de idade. Quando eu chegava ali no mercado, uma menina, uma negra simpática, uma criança extrovertida, aquele homem começou a me dar palavras de afirmações. Ele dizia: você vai prosperar, como você é inteligente, como você é uma negra linda. E aos 8 anos de idade eu fui estrupada por aquele dono do mercado. Aos 8 anos de idade, eu tenho nitidamente na minha mente, trago as lembranças de eu sentada no canto do banheiro e o homem colocando os órgãos genitais dele na minha boca. Interessante que eu era tão desprotegida no seio familiar. Ei, querido, o lugar de proteção tem que ser no seio familiar. O lugar de proteção não é na igreja, não é na escola. Não, o lugar de proteção tem que ser na sua casa. O tempo quando você está na mesa, perguntar como está seu filho. Talvez você vai dizer: pastora, mas eu sou crente, nunca vai acontecer isso na minha casa. Ei, eu conheço muita irmã do ciclo de oração que deixou criança fechado dentro da casa e padrasto estuprou, deixou criança fechada e vizinho chegou. Está na hora de nós acordarmos que o pedófilo pode estar perto da nossa casa. Com 8 anos de idade, eu ia e vinha naturalmente daquele mercado. O porquê você ia e vinha? Embora eu tivesse medo, embora eu sentisse dor, embora eu me sentisse com repulsa daquele homem, aquele homem me dava comida limpa, ele me dava pão fresco. Eu lembro nitidamente da lata de sardinha. Meus pais estão vivos. Eu estou conversando com meu pai, eu não tinha diálogo para poder falar sobre relacionamento com os meus pais, porque o que eu via dentro de casa era meu pai batendo na minha mãe, ou vice-versa. Meu pai entra à igreja, entrega a sua vida a Jesus. Quando meu pai chega em casa e diz à minha mãe: eu entreguei a minha vida a Jesus,
a minha mãe fica furiosa, ela fica brava, e ela começa a agredir meu pai, verbalmente e fisicamente. Eu lembro perfeitamente minha mãe dizendo para o meu pai: crente, aqui dentro de casa você não fica. O meu pai, que era pavio curto, um homem estourado, bravo, ele está paralisado diante daquela situação, e as lágrimas estão descendo dos olhos. Eu lembro eu como criança agarrada nas pernas do meu pai, e o meu pai disse assim: olha, eu conheci Jesus, e nada vai tirar a minha paz. Eu já estou liberando algo extraordinário. Não, esse negócio que você tem pavio curto, que qualquer coisinha você dá na cara, você responde, então é porque você não conheceu Jesus ainda. Porque quem conhece Jesus é equilibrado. Quem conhece Jesus engole seco, engole molhado, engole redondo, engole quadrado, porque fala: eu conheci Jesus e nada vai tirar a minha. Meu pai, aleluias, o meu pai olha para minha mãe e ele diz: de Jesus eu não largo. A minha mãe diz: então que você decidiu ficar com Jesus, eu quero que você saia. Meu pai está arrumando as malas, 37 anos de idade. Meu pai está arrumando as malas para sair. A minha mãe olha para mim com piedade e ela diz: melhor ficar, e amanhã cedo você vai embora. Quando é à noite, a minha mãe contava que ela sentiu um frio, algo esquisito no corpo. Ela levantou, acendeu uma vela para o guia, e depois que ela fez a entrega da sua oração, quando ela vai voltar ao quarto, ela vê uma sombra saindo de dentro de casa. O que ela vê no pensamento? Tem gente dentro de casa. Ela corre e vai chamar meu pai. Quando ela vai chamar meu pai estava morto. Deus levou o meu pai. Essa palavra é para você que está dizendo que não vai dar tempo de salvar teu marido, que não vai dar tempo de salvar tua esposa. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir a promessa. Relemanda caia sob a nirrefácia. Essa palavra é Deus dizendo: pode estar no bar, pode estar na biqueira, pode estar no prostíbulo, sou eu o Deus que quando faço a promessa, eu cumpro a promessa. Fica duas pessoas. De primeiro eu dizia que ficou duas mulheres, mas eu tinha 12 anos de idade, então ficou uma mulher e uma criança. Uma criança com caráter deformado, porque aos 12 anos de idade eu já deitava, eu já me prostituía. Eu não sei nem se cabe a colocação prostituição, porque eu não prostituía por dinheiro, eu não prostituía por prazeres. Simplesmente eu permitia que o meu corpo fosse usado a bel prazer, porque eu não encontrava um lugar, um ninho para me abrigar. A minha mãe, ela bebia em torno de 2 litros de pinga por dia. Eu era uma criança aos 12 anos que eu batia na minha mãe, eu arrancava a roupa da minha mãe na rua, eu cuspia no rosto da minha mãe. Você vai dizer: pastora, por que você fazia isso? Porque eu era reflexo daquilo que eu via na minha casa. Não se engane. Quando você vê uma criança falando palavrão, cuspindo, xingando, ela não aprendeu na casa da sogra, ela não aprendeu na casa da tia, ela não aprendeu na creche. É reflexo daquilo que ela aprendeu dentro da... É difícil ouvir isso, mas eu era uma criança totalmente sem educação. Eu ia nos momentos de culto bom. O que é culto bom para quem não conhece a Jesus? Aqueles cultos onde a igreja está cheia. Eu colocava aqueles shorts curtos, uma blusa amarrada abaixo ou acima do umbigo, e eu ia na porta da igreja. Eu ia na porta da igreja para provocar os pastores, para provocar as mulheres de Deus. Eu lembro que eu pegava o meu rádio de pilha. Eu não gosto muito de falar que é rádio de pilha, porque dá para desconfiar da idade, né? Mas eu pegava o meu rádio de pilha, tenho quase 60 anos. Eu pegava o meu rádio de pilha e eu ia ali na porta da igreja.
As pessoas, nós precisamos ter cuidado, porque o tema está servir. Servir aquele que é da mesma tribo que a nossa, servir aquele que é da mesma religião, que professa a fé, é muito fácil. Mas a Bíblia diz que houve uma festa e não veio ninguém, e Jesus disse: sai pelos campos, pelos vales. Eu estou dizendo nessa noite que servirmos uns aos outros aqui é gostoso, mas é difícil olhar para uma prostituta, para uma alcoólatra e também servir a ela. Eu lembro que eu chegava na porta da igreja, aquelas pessoas que têm o título de quarta pessoa da Trindade. Não, aqui não tem. Mas tem gente que é a quarta pessoa, é tão santo que ele não consegue olhar para o pecador. Ele é tão santo que ele esnoba o pecador. E quando eu estava ali na porta da igreja dançando, seminua, as quartas pessoas da Trindade desviavam a entrada para que não vissem aquela aberração. Mas uma criança de 6 anos de idade, uma criança pequena, pura, uma criança inocente, ela vinha correndo até mim e ela dizia assim: ah, Sandrão, se tu soubesse, obrigado pelos socorros, ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Você pode olhar para o teu irmão e dizer: Jesus, ele te ama. Ele é desceu e desce. Tem essa senhora que está de roupa bordô, fica de pé, essa cor preta, isso, Ramacia de Kirra, relebande que renai que ni refácia. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Deus Todo-Poderoso diz assim: ah, se tu soubesse o quanto eu te amo, relemanda caia sou de récia. Tu está passando um momento de perda e dores, mas o Deus Todo-Poderoso veio nessa casa, nessa noite, para dizer: sou eu Deus de restituição. Não vai ficar do jeito que está. O Deus de justiça vem te visitar. Ele acalma o teu coração. Não tem depressão, não tem ansiedade que vai limitar o que Deus tem para fazer na tua vida. Hoje o Deus te traz resposta. Eu te amo e comprei a guerra, diz o Senhor dos Exércitos. Tem restituição chegando para você. Tem restituição chegando. Eu, enquanto estava dançando ali na porta da igreja, enquanto as pessoas que se intitulavam quarta pessoa da Trindade me desprezavam, aquela criança com apenas 6 aninhos, ela vinha, me abraçava e dizia: Sandrão, Jesus te ama. Um dia aquela criança chega em casa, ela morava muito próximo da igreja, ela chega na minha casa, bate palma, e eu já conhecia a igreja evangélica. Eu gostava de assistir os cultos pela televisão. Ali pela televisão eu fazia um copo de caipirinha, colocava o copo de caipirinha do lado, pegava o meu cigarro e começava a assistir o culto. Às vezes o pastor da televisão dizia assim: olha, você que está na sua casa fumando, você que está tomando esse copo de pinga, Deus tem uma palavra para você. Eu e minha mãe chorávamos, bebíamos uma pinga e continuava ouvindo a palavra. Aquela menina chega em casa. Aquela menina chega em casa de uma forma diferente. Ela bate palmas, eu vou atender, e ela diz assim: Sandrão, vai ter um culto das crianças na minha igreja, e o pastor disse que quem levar uma visita vai receber, vai ganhar um presente. Eu queria pedir a esse senhor que está de camisa jeans, se coloque de pé. Relemanda sai, crowe, relibiande sirra. Aquela menina chega em casa e ela conta a verdade. Ela diz: olha, Sandrão, eu falei para o meu pastor, a minha visita vai ser a Sandrão. Enquanto eu estou olhando para o Senhor, o Deus que dá presentes, Ele está aqui nessa noite. Alamiquiaia, súbia, fica em paz, filha. Relibiai que ni refácia. O Deus Todo-Poderoso manda dizer da seguinte forma: a porta que eu abro, ninguém fecha. Eleica manda sirra. Eu vejo alguns carros e o Eterno dizendo assim: diga ao meu filho para que ele descanse a sua alma, porque sou eu o Deus, o dono do hoje e do amanhã. Tu chegasse aqui dizendo: e amanhã, Senhor, como eu faço? E o Eterno diz: eu entro naquele banco e pago a tua conta. Tu não vai precisar pedir emprestado, tu não vai precisar passar vergonha. Aquela menina, ela diz assim: ó, Sandrão, eu vim para convidar você para ir na minha igreja. Aonde eu estava? Eu estava no Candomblé. A minha mãe,
ela entregou a cabeça aos dias, e no dia da entrega de cabeça, eu fui buscar minha mãe em Santos. Quando eu cheguei na cidade de Santos, a minha mãe estava com um pano amarrado no corpo, o corpo navalhado, e eu vi a minha mãe, juntamente com os cambonos e os cavalos. Olha, presta bem atenção nisso. Cambono é aquele que serve lá no terreiro, e cavalo é aqueles que são incorporados. Eu acho tão maravilhoso, porque Deus me fez subir de nível. Lá para o diabo eu era cavalo, depois que eu levantei a mão, Deus me fez de filho. Ah, querido, você não entendeu ainda. Satanás quer que você carregue fardo pesado, mas hoje Deus está dizendo: você não é cavalo, você é filho. Só quem é filho adore ao Senhor. Só quem é filho exalte e engrandeça o nome. Ah, daqui, amando, saia. Eleva, sube, anda, eleva, fica da base. Só quem é filho. A minha mãe, no dia que ela fez a cabeça, eu fui buscar minha mãe. Fui eu e meus avós. Quando eu chego lá, minha mãe está incorporada, e eu lembro dos cambonos escarrando no chão, e a minha mãe lambendo o catarro. Eu lembro de galinha viva passando, e a minha mãe pegando a galinha viva e rasgando no dente e bebendo sangue daquela galinha. Eu olho para Deus e o meu coração só sabe se encher de gratidão, porque Deus me tirou de um lodo terrível, de um lamaçal terrível do pecado, para que eu pudesse assentar com príncipes e dizer: a Deus nada é impossível. A necessidade da minha casa era tão escassa, que houve na minha casa eram 7 casas, e um único banheiro para essas 7 famílias. Houve um entupimento ali naquela casa, e o homem veio e quebrou uma valeta na casa. Eu lembro eu sentada comendo arroz com arroz, quando eu olho para o esgoto, está passando fezes com alguns pedaços de couve. Eu começo a chorar e digo: mãe, olha, essas fezes não é nossa, porque tem couve. Ah, querido, talvez você chegou aqui e está dizendo: está ruim. Eu quero dizer para você: está ruim, mas você tem Jesus, e Ele pode hoje resgatar a tua história. Está ruim, mas você tem um Deus que de repente Ele chega e faz um novo para a tua história. Aquela menina me convida para ir para o culto. Eu olho para ela, dou um sorriso maroto, porque eu frequento o candomblé, e eu digo para ela assim: olha, eu só vou na sua igreja, 6 anos de idade. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina, ela não tinha teologia, ela não era professora de escola bíblica, mas ela tem um coração missionário. Talvez você está dizendo: ah, eu não prego a palavra para ninguém, eu não levo o evangelho, porque eu não tenho teologia, eu não tenho isso. Não, se você tem um coração missionário, você tem a disposição de dizer para alguém: Jesus te ama. Se você tem um coração missionário, você precisa ter, não, eu não digo teologia, eu digo para aqueles que vêm dar aula, que estão cuidando de igrejas, mas para ganhar almas, basta ter um coração missionário, abraçar e dizer: eu conheço um Deus, e esse Deus, Ele te ama. Essa menina, ela chega, faz o convite, e eu dou um sorrisinho e digo para ela assim: na sua igreja? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Eu não tenho convicção de que ela não sabia o que eu frequentava, mas eu sei que o pastor dela sabia. Aquela menina, ela dá um sorriso para mim e ela diz assim: Sandrão, espera eu pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar e ninguém precisa responder. Uma menina com 6 anos de idade, ela já sabia o que era autoridade espiritual. Será que você chegou aqui, seu pastor sabe que você está aqui? Ou você é daquele que é bode, vai aonde quer, do jeito que quer, e diz: ah, ninguém manda em mim, eu faço da forma que eu quero? Não, querida, nós somos chamados para ser ovelha, e toda ovelha tem um. Aquela menina falou: eu vou pedir para o meu pastor. Eu fico tranquila, porque o pastor sabe que eu era do candomblé. O pastor tinha visto por diversas vezes nós entrarmos em cemitério, fazer despacho em encruzilhada. O pastor conhecia a história da família alcoólatra que morava naquele bairro. Quando passa de 7 a 8 dias,
Numa noite de sexta-feira, aquela menina chega em casa e chega sorrindo. Ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja, porque o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo. Interessante que é uma noite de sexta-feira. Para quem está no candomblé, noite de sexta-feira é noite de sexta-feira forte, onde os espíritos da esquerda são mais potencializados, têm mais forças para atuar diante das nuvens espirituais. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não precisa de sexta, de segunda, de terça e de quarta. O Deus que nós servimos, Ele trabalha todos os dias da nossa vida. Não levanta a mão para o alto, porque eu estou declarando: o Deus que você serve, Ele não dorme. O Deus que você serve, Ele não precisa de dia nem de noite. Ele trabalha todos os dias da nossa. Glória a Deus. Aleluia. Aquela menina sorri e ela diz: eu vou porque o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo. 6 anos de idade. Eu pego aquela menina sorrindo, zombando e dizendo: coitada dessa criança. Aonde eu vou, Deus nem entra. Chego com aquela criança no terreiro, coloco ela no primeiro banco. Nós entramos, eu, minha mãe, os cambonos e os cavalos, colocamos as roupas, as guias, começamos a bater atabaque, abrimos as cortinas. Quando abre a cortina, eu percebo que aquela menina está de joelhos. Ela senta, coloca a Bíblia no colo e fica com os olhos fixados em nós. Nós começamos a riscar o ponto, jogamos pólvora no chão, pinga no coco, charuto, começamos a bater tabaque, começamos a cantar os pontos para que os guias descessem. Riscamos uma vez, nada aconteceu. Riscamos a segunda vez, nada aconteceu. Riscamos a terceira vez, nada aconteceu. A mãe maior daquele terreiro para, olha e diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela falou: então tire ela daqui, porque o que está nela é maior do que está em nós. Ei, eu estou declarando nessa noite: sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega mandinga. O que está em você é maior, é maior, é maior. Não, grita para o céu ouvir: o Deus que eu sirvo é Amassai. Subianda, o Deus que nós servimos, Ele é. Só quem acredita aplaude, só quem acredita glorifica. Oh, o Deus que você serve, nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer, pois o Deus que você serve é. Eu parei, eu olhei para aquela menina com 6 aninhos de idade. Aquela menina, ela não pergunta o que está acontecendo. Aquela menina, ela não tem curiosidade do que movimento que foi parado. Ela apenas segura na minha mão, e quando nós vamos saindo, ela sorri para mim e ela diz: Sandrão, eu vim na sua igreja, agora você vai comigo na minha, né? Vocês dão risada porque não é você. Pensa numa mulher que tremeu. Pensa numa mulher que teve medo. Eu fico preocupada quando eu vejo crente dizendo assim: eu acho que na minha vida está com olho gordo. Ô querido, olho gordo na vida de crente ele emagrece, porque a Bíblia diz que praga nenhuma chega na tua tenda. Não, pode olhar com inveja, o invejoso pode olhar para a gente de vontade, porque não vai dar nenhuma dor no dedo. Ele vai ter que aceitar que o Deus que nós servimos, Ele é grande, Ele é suficiente, e Ele trabalha todos os dias da nossa vida. Eu saio com essa menina, e é lógico que eu vou morrendo de medo embora. Qual é meu pensamento? Eu vou ter que ir na igreja dela. Se ela desse tamanhinho parou um terreiro inteiro, os crentes vão acabar comigo. Eu falei assim: os demônios saem devagar, em ordem, para não causar tumulto. Eu vou para a igreja, eu assisto o culto, eu assisto, eu ouço e eu recebo a palavra. Eu lembro naquele culto
Eu lembro detalhes daquele culto. Eu lembro daquela menina sentada no meu lado, segurando a minha mão, e na hora do apelo ela dizia assim: Sandrão, entrega a tua vida para Jesus. Naquele momento eu tinha tantas alianças com guias que eu me senti impossibilitada de levantar do lugar. Eu comecei a lembrar de tantos pactos que a minha casa, a minha família tinha feito, e eu dizia: eu não posso. Só que eu tenho uma palavra real e fiel. Depois daquele culto, embora eu não tenha entregado a minha vida para Jesus, nunca mais eu fui a mesma. Eu vou melhorar isso. Talvez você está evangelizando alguém, e você disse: já vem 2, já vem 3, já vem 5, e não entrega a vida para Jesus. Fique tranquilo, uma vez que a semente foi plantada, ninguém mais arranca essa semente. É que às vezes nós ficamos preocupados e dizendo: mas eu queria que entregasse logo, que viesse logo. Fique tranquilo, não precisa ficar ligando toda hora, perguntando, falando. Uma vez que a semente foi plantada, nunca mais essa semente se perde. Passaram-se alguns anos. A minha mãe, ela é acometida por um câncer na região cefálica. A minha mãe perde os movimentos do lado esquerdo. Minha mãe está torta, e mesmo embora ela esteja com o olho torto, sem movimento nas mãos, na mão, no pé, a minha mãe era uma mulher alcoólatra. E eu vendo a situação da minha mãe, e o médico dizendo que não tinha o que fazer por nós, eu estava na fila do CRAS da minha cidade, pegando a cesta básica. E naquele momento em que eu estou pegando a cesta básica no CRAS, eu lembro da palavra: Jesus te ama. Eu estou descendo para minha casa, o pastor está vendo eu descer, ele para o carro, e ele fala: Sandra, você quer que eu leve a sua cesta? Eu entrego a cesta para esse pastor, dou uma risadinha, meio que zombando desse pastor, porque eu digo assim: se ele vai na minha casa, por que ele já não me leva? É que o homem de Deus e a mulher de Deus não colocam qualquer um dentro da sua casa. Não, o homem e a mulher de Deus, você pode ter amizade com pessoas para ir tomar um café, para comer um bolo, para jantar no restaurante, mas a tua casa tem que ser um lugar blindado. Ei, homem, para com esse negócio de começar a dar carona para novinha. Não, a mulher já deu uma dica, está dizendo: eu não estou gostando, bem, está ficando feio. E você fala: não é coisa da sua cabeça, não é que mulher tem visão de águia, filho. Enquanto você não percebeu nada, ela já sentiu. Dá uma segurada nessa carona, dá uma segurada nessa amizade, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus veio para dar vida, e vida eterna em abundância. Se eu fosse você, eu dava uma cutucada disfarçada no seu marido e falava para ele dar uma segurada. Disfarçada, não, só com o olho assim para ele, como que dá uma segurada. Aquele pastor leva a cesta e eu vou no bar. Eu entro no bar, tô seminua, tô bebendo a minha pinga, tô alcoolizada. Mas enquanto eu estou ali no bar bebendo a minha pinga, vem uma palavra do meu coração: Jesus te ama. Você pode olhar para o teu irmão e dizer: Jesus te ama. Eu começo a chorar, e eu entro dentro do banheiro daquele bar. Eu dobro os meus joelhos e faço uma oração simples, ou melhor, eu esboço uma palavra: Senhor, se o Senhor me ama, cura minha mãe, que eu vou ser crente, e nada vai fazer eu sair dos caminhos do Senhor. Eu saio daquele bar bêbada, cambaleando, chego na minha casa. A minha mãe disse para mim assim: o pastor, ele deixou a cesta aqui. Eu falei: a mãe encontrou comigo na rua. Ela disse: filha, por que você não pega essa cesta e não dá para o pastor? E eu falei: mãe, pobre ajudando o pobre. A minha mãe, ela olha para mim, torta. Ela disse: Cília, você já reparou naquela casa? Quando ele sai para trabalhar, a esposa leva ele até o portão. Os filhos fazem não sei o que
paz do Senhor. Ele abre a porta do carro para ela entrar. Sabe do que minha mãe estava falando? De família. Talvez você está tão preocupado em mostrar que você é super crente e está esquecendo de cuidar da sua família. Você está tão preocupado em servir a Jesus e não está servindo o melhor exército, que é a sua casa. Talvez na sua casa tenha um guarda-roupa igual teve na minha, com roupas com etiqueta, com toalha nova, lençol novo, sem usar. E quando a minha mãe morreu, nós tiramos aquela roupa com etiqueta. Nem a roupa que ela foi enterrada não foi ela que escolheu. Ô querido, para de começar a guardar as coisas para dia especial. O dia especial é hoje que você está vivo. O dia especial é esse momento que você pode celebrar. Não, vou guardar o sapato para a Santa Ceia, vou guardar para as bodas de prata do meu pastor. Não, eu vou usar o sapato hoje, porque o Deus que eu sirvo é um Deus próspero. Ele vai me dar condição de comprar outro, mas eu vou viver as alegrias do dia de hoje. Interessante que nós conseguimos carregar as dores, o fardo do passado, e não conseguimos celebrar a alegria de hoje. Muitas vezes nós choramos tanto por aquilo que nós perdemos. O senhor pode ficar de pé, camisa lilás? Choramos por tudo aquilo que nós perdemos. Trazemos marcas terríveis do nosso passado, marcas que nós olhamos e podemos dizer assim: e agora? Enquanto eu estou olhando para o Senhor, eu estou vendo, você é crente, relemai que descer, mas existe uma marca, e o meu Deus me leva para o ano de 2015, e Ele diz: foi um ano de dores e de perdas. O Senhor diz: não chore mais aquilo que eu tirei. Alamando de Kira de Pai que Sira. Eu vejo Deus assinando uma documentação em teu favor. Uma documentação esta que o Senhor já deu como esquecido, mas hoje Deus veio como resposta. Para de olhar para trás o que ficou, porque eu não esqueci da promessa que te fiz. Eu assino as folhas com rúbrica, mas celebra o presente que é hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Para de ficar focado no passado. Já passou. Tem uma mocinha, tomara que dê certo, loira, bem assim na minha mira. Fica de pé, querida. Isso. Não, senta você de onça. E você que pôs a mão no peito. Isso. Relibiando sirra. Relemar que choube a deli refai que niha. Deus não te trouxe até aqui para morrer. Não, porque há momentos que tu diz assim: Senhor, quantas dores e sofrimentos, quantos desprezos eu tenho passado, e você tem pedido a morte. Hoje o Deus vem te abraçar, tirando da área da dor. Ele está dizendo: sou eu o Deus que te amo. Eu estou vendo cadeias sendo quebradas, eu estou vendo cadeias sendo quebradas hoje, e o Eterno dizendo: celebra, porque tem coisa boa chegando para a tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. A minha mãe, ela começa a falar sobre família. O maior testemunho tem que ser dado dentro de casa. Não adianta você chegar aqui toda de escarpã, não adianta chegar aqui toda de terno, e dentro da casa ser aquela gritaria. Não sorria, Jesus está te filmando, e os teus vizinhos estão te observando. Não, você pensa que o vizinho não escuta quando você grita: eu não aguento mais essa criança. Mas você orou tanto para essa gestação, você orou tanto para ter esse filho. Talvez você está dizendo: eu não aguento mais esse marido, já falei para não pôr mais a toalha aqui. Mas se ele for embora, você grita. Ei, vigia dentro da casa, seja crente dentro da casa, sirva dentro da sua casa. A minha mãe começou a falar daquele pastor, e minha mãe nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Minha mãe era mãe de santo de um terreiro. Minha mãe estava com um câncer, um nódulo do tamanho de um ovo de codorna atrás da orelha, perdendo os movimentos do lado esquerdo. E ela estava dando testemunho, que nessa noite alguém que mora próximo de nós possa dar testemunho de nós. Que alguém que mora próximo de nós possa olhar para nós e dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, que não serve só no ministério, mas serve no bairro, serve no lugar onde trabalha, e serve principalmente dentro de casa. Eu vou levar cesta
para aquele pastor, depois de uma discussão entre eu e minha mãe, porque eu tinha muito medo de ir na igreja e cair endemoniado. Eu fui com a cesta bêbada, e cheguei ali, chamei o pastor, bati palma. Ele morava no fundo da igreja. Ele veio me receber, e eu falei: minha mãe mandou dar cesta, quando eu vou sair, ele falou: não, nós queremos orar por você. Ele me coloca para dentro da igreja, chama sua esposa, chama seus filhos, e ele diz: eu posso orar? Eu falei: pode. Quando eu dobro os meus joelhos para ele orar, a palavra que eu escuto é essa: Senhor, está aqui a sua filha, que fez tal oração no banheiro do bar. Eu fui batizada com o Espírito Santo. O Senhor visitou a minha alma, eu levantei dali sã, curada e transformada. Ei, eu estou declarando para você que o Deus de resgate está chegando na tua casa. Eu saí daquele lugar limpa, transformada. Pastora, como foi? Não sei. Eu lembro que eu levantei, eu estava sã. Eu não cheirava álcool, eu não cheirava cigarro, eu estava limpa. Eu fui para minha casa completamente liberta, falando em línguas do céu. Cheguei em casa, conversei com a minha mãe, falei: mãe, eu sou crente. A minha mãe bateu a boca, à noite eu estava no culto. Sabe como eu fui para o culto? De shorts curto, de blusa em cima do umbigo. Perigoso, era eu. Mas eu fui numa igreja curada. Diga: eu preciso ser uma igreja curada. Porque eu cheguei na igreja de shorts curto, blusa amarrada acima do umbigo. As irmãs do ciclo de oração sentavam perto de mim e me davam um carinho, me davam uma atenção. Eu não recebi nenhuma acusação daquelas irmãs. Pelo contrário, elas me acolheram a ponto de eu confiar nelas, a ponto de elas se tornarem minhas amigas. E quando elas se tornaram minhas amigas, elas disseram: Sandra, a gente pode dar uma roupa para você? Elas entenderam que eu era pobre. Elas entenderam que eu não tinha outra roupa para... Ei, você precisa ter entendimento. Às vezes nós começamos a julgar dizendo: por que vem vestido assim? Por que anda assim? Porque talvez aquilo seja a única peça que a pessoa tem dentro da casa. Aquelas irmãs começaram a cuidar de mim. A minha mãe, e eu vou ter que correr, a minha mãe era aquela bêbada do bar. Nos dias de culto, eu sou da igreja tradicional, assembleiana. Levanta as irmãs do ciclo de oração. Agora levanta a mocidade. Eu sou dali e minha mãe ficava na porta. Quando a regente dizia: vamos, vai cantar o ciclo de oração, que a regente fazia assim. A minha mãe bêbada lá na porta, ela dizia: não, esse hino não. Canta segura na mão de Deus. E eu chorava. Mas eu chorava de alegria, porque minha mãe estava bêbada na porta da igreja. Porque como minha mãe não estava bêbada na porta da igreja, ela estava bêbada na praça, deitada, cachorro lambendo a boca da minha mãe, funções fisiológicas presentes. E diácono vinha, batia em mim e dizia: Sandra, a sua mãe está lá, tem homem mexendo com ela na rua. Eu tinha que sair do culto para ir buscar minha mãe. Então eu dava graças a Deus quando ela estava bêbada na porta. Um dia o pastor olhou para mim e falou: sua mãe não entra, né? Então nós vamos entrar na sua casa. Marcaram um culto na minha casa, e eu tenho que parar aqui, dá tempo de eu terminar só isso. Marcaram um culto dentro da minha casa. A igreja foi até a minha casa. O pastor disse que deu mais 20 minutinhos. Imagina eu, pastor. Marcaram um culto, e as irmãs, os irmãos foram na minha casa. Minha mãe está doente, bêbada. Minha mãe, ela andava assim, torta, com nódulo do tamanho de um ovo de codorna atrás da orelha. O pastor e as irmãs entraram dentro de casa, pregaram a respeito da família de Jesus. No dia, minha mãe chorou muito, foi feito o apelo, e minha mãe não entregou a vida para Jesus. Detalhe: no dia desse culto, minha mãe veio vindo com 1 litro de pinga dentro do saco de papel, lacrado. Quando ela chega em casa, eu falo para ela: mãe, não bebe, porque hoje a igreja vai vir aqui. E se tem um povo cheiroso, é esse povo crente. Eu não sei se deu tempo de você dar uma cheirada na sua irmã, mas ó, tem cada cheiro que só Jesus. Deus é bom. Falei: mãe, não bebe. A minha mãe taca pinga. Ela pega aquele litro de pinga do jeito que ela traz do mercado, lacrado, dentro do saco de papel.
e coloca atrás do botijão de gás. Eu abro parênteses, fica de pé, moço. A senhora que me chamou de linda, você que está aí atrás. A minha mãe coloca o litro de pinga atrás do botijão de gás. O meu pastor vem e ele prega o evangelho, e a minha mãe não entrega a vida dela para Jesus naquela hora. O Senhor está dizendo: eu fiz uma promessa, que eu te levaria para fora desse país. Enquanto eu olho para você, eu vejo Deus que te livrou da morte dentro do seio familiar. Ralamanda sai que nobe serra. O Eterno está dizendo: eu estou mudando a tua geografia. Começa a arrumar as tuas malas, porque eu vou tirar você daquele ambiente. Não tem pessoas que riem da decisão que você tomou, mas o Eterno está dizendo: sou eu, Deus de já, e eu estou trazendo resposta. Eu levo você para fora daquele ambiente, eu passo você para o lado de lá, e tu vai testemunhar que sou eu, Deus, que faço coisas inexplicáveis, diz o Eterno. Viajar e vai viajar para fora. Acaba aquele culto, a minha mãe fala: graças a Deus que esses crentes foram embora. Eu não vejo a hora de tomar minha pinguinha. Ela vai correndo atrás do botijão de gás. Quando ela pega o litro de pinga, do jeito que ela colocou, lacrado, cheio, dentro do saco de papel, aquele litro de pinga está completamente vazio. A minha mãe começa a chorar e ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Na sua casa vai ter sinais e maravilhas, viu? Não, na sua casa você não vai precisar ficar ligando o rádio e expulsando o demônio. O demônio vai bater em retirada, porque ele vai ter medo do Deus que você serve. A minha mãe entrega a vida para Jesus, e ela dobra os joelhos para mim orar por ela. Eu era semi-alfabetizada. O meu pastor, quando ele ia pregar, ele dizia assim: porque o benevolente, o beneplácito do inefável. Um dia eu falei para ele: pastor, eu quero pregar. Ele falou assim: aquele que deseja é psicopata. Eu falei: meu Deus, o que será que eu estou desejando, né? Eu ficava olhando assim. Eu falei: mãe, eu não sei orar. Amanhã cedo o pastor vem e ele vai falar do beneplácito para a senhora, e aí a senhora levanta a mão. Eu achava que beneplácito era uma coisa assim bem... né? E minha mãe foi dormir. Minha mãe está dormindo, nós tínhamos um quarto só. Eu tenho um filho, na época eu tinha um filho de 6 anos. Meu filho dormia na beliche em cima, minha mãe na cama e eu na cama auxiliar. Eu sinto um vento entrando dentro de casa. Eu levanto, vou ver, as cortinas estão fechadas. Cortina lençol, né? Cortina, né? Lençol que a gente coloca 2 prendedores assim. Está fechado. Vou deitar, quando eu passo para o sono, eu sinto novamente aquele vento. E na terceira vez eu entendo que Deus quer falar comigo. Eu me levanto, vou até o canto da sala e eu começo a orar. Começo a orar a oração do meu jeito, de uma mulher que está sendo evangelizada, de uma mulher onde a igreja está servindo, de uma igreja que está dando roupa, que está trazendo higiene, que está falando sobre saúde, falando tanta coisa linda de que Deus iria fazer na minha vida. E eu estou orando, e aí Deus fala ao meu coração: levanta, porque eu vou fazer um milagre na tua casa. Eu levanto e Deus me leva até a minha mãe. Eu chego na minha mãe e começo a orar. E qual é a minha oração? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Minha mãe começa a ter uma crise convulsiva. Naquela crise convulsiva, minha mãe vomita uma bola desse tamanho, onde tem lápis, cigarro, gilete, cabelo. Eu saio correndo, vou chamar o pastor. O pastor entra dentro de casa, estoura aquela bola e começa a orar. Minha mãe começa a se manifestar. Começa um odor horrível dentro de casa, até que minha mãe desmaia. O meu pastor, ele olha para mim, me abraça e ele diz assim: dorme tranquilo, porque chegou salvação, chegou libertação e salvação para a tua casa. Você pode ser profeta, dar um tapinha no ombro da sua irmã e do seu irmão e dizer: chegou libertação e salvação para a tua casa? Seja profeta para alguém.
Eu quase não durmo aquela noite, porque eu não conheço Deus em milagre. Mas quando eu acordo pela manhã, minha mãe já está acordada fazendo café. Minha mãe, ela não está torta, ela está inteira. Aonde tinha aquele nódulo, tem 25 pontos. Deus curou minha mãe de um câncer na cabeça. É esse Deus que eu vim apresentar nessa noite. Um Deus que faz milagres. Um Deus que tira o alcoólatra, a prostituta, o drogado da rua. Um Deus que fala que quando alguém resolve servir na rua, começa a trazer manifestação da sua glória dentro da igreja. Eu tive o privilégio de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu tive o privilégio de servir Jesus juntamente com a minha mãe. Eu não vou olhar para os pastores, porque eu já estou com o tempo esgotado. Então eu vou fingir que eu não estou vendo. Vou ficar focado mais para cá. Pastor Henrique, olhe para sua esposa, ela é tão linda. Aproveita para fazer a declaração. Aproveita esse momento que passou o horário. A minha mãe, ela servia Jesus comigo até o ano de 2017. Eu vou ser ousada naquilo que eu vou fazer aqui hoje, porque a igreja, ela é uma das maiores instituições de recuperação. A igreja, ela tem o talento de pegar um analfabeto, de pegar alguém que a sociedade diz não, e fazer se assentar com príncipes. Eu sou prova viva de que a igreja faz, de que a igreja é. A igreja, ela investiu em mim. Ela investiu de uma forma milagrosa. Investiu na minha casa. Eu e minha mãe, que não tínhamos nada, a minha mãe, ela trabalhou durante 18 anos no hospital da cidade. Eu me formei em enfermagem e assistência social. No ano de 2017, o meu Deus chega até mim e ele diz: eu posso tirar tudo que você tem? E eu dou um sorriso para Deus e digo: eu não tenho. Quantas vezes a gente esquece que só o fato de ter Deus nós temos tudo? Quantas vezes nós esquecemos que chegamos aqui com saúde, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. E Deus falou para mim: então eu vou tirar tudo. E passou um grande vento sobre a minha vida. E eu sou grata a Deus por esse vento, porque foi esse vento que formou a Sandra Alves. Foi esse vento que formou uma mulher que acredita inteiramente no poder de Deus. A minha mãe morre no ano de 2017. A minha mãe morre no meu colo. E ela deixa duas palavras para mim. A primeira foi: o escolhido não tem escolha. Você vai dizer para o seu irmão: o escolhido não tem escolha. Não tem hora que a gente senta e fala: eu vou desistir, eu vou ficar sentado, eu vou ficar camuflado, eu não aguento mais. E aí Deus vem e fala: você é escolhido, você não tem escolha. E Deus, usando minha mãe, disse: carregue a sua cruz, não arraste. E eu fui aprendendo diante das dores a carregar a minha cruz. Diante das decepções, eu fui entendendo que eu sou uma escolhida do Senhor. Nessas perdas, nas perdas matrimonial, nas perdas ministerial, formou uma Sandra doente, uma Sandra amarga, aonde Deus precisava trabalhar. Quando as pessoas chegavam perto de mim, elas diziam assim: olha, Deus está fazendo tudo isso para mover um ministério. Deus só leva para o deserto quem Ele quer honrar. E eu dizia: imagina, Deus se esqueceu de mim, Deus, Ele não olha mais para mim. E Deus falou para mim assim: para de murmurar e fica em Jerusalém. Eu vou mudar a sua aparência, eu vou te dar uma cadeira de honra. Em frações de dias, eu tive uma doença chamada alopécia, que eu perdi todo o pelo do meu corpo. Tive uma paralisia facial. E eu lembro que eu brinquei com Deus. Eu falei: Deus, o Senhor vai mudar minha aparência ou vai me deformar? Dá uma segurada aí. E Deus falou: deixa do jeito que está, porque eu vou te usar. Eu tenho, e tomara que dê tempo de alguém escutar e falar para ele, eu tenho um único filho, de 38 anos. Quando as pessoas encostavam perto de mim,
eu dizia assim, as pessoas diziam: Sandra, o que você tem? Eu dizia: eu não tenho nada. Deus levou tudo. Deus levou meu marido, Deus levou meu ministério, Deus levou minha mãe, e não sobrou nada. De repente, eu vi meu filho, aquilo que eu dizia nada, o menino que servia a Deus, eu via ele alcoólatra. Eu vi meu filho roubando, prostituindo. Eu terminava de pregar e muitas das ofertas que foram tiradas após ou durante a pregação, o meu filho à noite vinha e roubava a oferta e gastava na prostituição. Mulheres batiam na porta da minha casa e diziam: eu vim receber a noite que o seu filho dormiu comigo e não pagou. Doía o meu peito, eu chorava e dizia: Deus, não tem como o Senhor arrumar a minha casa. Quando eu vi o meu filho chegar bêbado em casa, eu dizia para Deus: leva ele, Senhor, mata esse menino, eu estou cansada de passar vergonha. E Deus falou para mim assim: bom, você é minha filha? Eu falei: eu sou, Deus. Ele falou: começa a fazer uma campanha pela família. Eu comecei a fazer uma campanha pela família, e muitas pessoas vieram testificar: Deus mudou a minha casa. E a minha casa continuava do mesmo jeito, uma casa, um filho bêbado, e eu uma mãe murmuradora, pregando, crente, cristã. Um dia Deus falou: sobe o monte e levar os pedidos de oração. Quando eu cheguei no monte e levar pedido de oração, meu Deus falou para mim assim: eu trouxe você aqui para falar contigo de perto. Você não tem autoridade para pregar para a família, porque você não sabe cuidar da sua casa. Eu parei de olhar para aquele menino bêbado, para aquele menino prostituto, para aquele menino ladrão, e eu disse: ele é meu filho e o diabo não vai me roubar. Ei, querida, eu não sei qual é a palavra que você está usando dentro da sua casa, mas está na hora de você começar a profetizar. Meu filho chegava bêbado, eu dizia: tu és herança do Senhor. Será que alguém chama ele para mim? Meu filho chegava bêbado, eu dizia: tu és projeto de Deus. Meu filho chegava todo arrebentado, eu dizia: o diabo não vai saquear a minha casa. E um dia Deus se levantou e disse: eu liberto o teu filho e coloco ele com você no ministério. Eu posso hoje dizer: há 3 anos meu filho está caminhando comigo, livre, adorando a Deus. Eu posso dizer que quando você muda, a sua casa inteira muda. Aquilo que era para ser vergonha, Deus liberou sobre a minha casa uma dupla honra. Aquilo que estava jogado na sarjeta, porque eu dizia não tinha mais jeito, quando eu comecei a profetizar: tu és herança, tu és escolhido, Deus trouxe no altar para nós saquearmos almas do inferno e dizer: Deus faz. Obrigado, meu filho. Bravo. Deus faz. O Deus de resgate está aqui. O Deus que resgata a família, que resgata a história, Ele faz. Há 4 anos atrás, na cidade, aquela mulher que era zombada viu o filho restituído. Aquela mulher que as pessoas olhavam porque tinha passado por divórcio, por traição, estava vendo uma família se colocando de pé. Uma pessoa chega até mim na minha cidade e ela sorri, e ela diz assim: olha, por que você não se candidata a vereadora aqui na cidade? Eu falei: ai não, eu não levo jeito, eu sou, né? E essa pessoa disse para mim assim: não, estou convidando você para candidatar a vereadora, porque você é negra. Vou falar como ele falou: você é preta, você é pobre, você é crente, gorda e feia. Mas se você entrar no nosso partido, vem dinheiro para a cota. Por que você não entra, candidata? E eu fui orar e Deus falou para mim: eu vou te dar essa cadeira. Eu entrei candidata a vereadora. Quando eu senti medo, eu entreguei todo o meu medo ao Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui como a primeira mulher cristã, preta, pobre, gorda, maravilhosa, ocupando uma cadeira no legislativo da minha cidade. Eu fui a mulher mais votada da cidade. Aí sabe o que eu estou dizendo? Quando Deus fala, Ele faz por completo. Você pode colocar de pé? Deus é aquele que pega uma família desestruturada e Ele fala: ainda antes que houvesse dia eu sou. E não há ninguém que escape da minha mão. Não há ninguém que fuja do controle das mãos do Senhor.